Minas, 300 anos. Nosso estado está perto de fazer aniversário. A data é 2 de dezembro. E desde julho, toda sexta-feira, estamos te apresentando uma reportagem especial que vem desvendando momentos importantes da nossa história e detalhes curiosos que revelam o quanto a nossa terra é um ótimo lugar para se viver. O assunto de hoje é a literatura. Os mineiros Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, são nomes certos em qualquer lista de melhores escritores brasileiros de todos os tempos. Mas tem novos profissionais surgindo no mercado literário que estão com a missão e o desafio de resgatar o interesse dos jovens para essa arte milenar que nos ensina, instiga a imaginação e serena o nosso olhar para a vida. Tacília, comecei a conhecer na fazenda Santa Catarina, só vislumbrei graça de carinha e riso e boca. Meu nome é Ana Carla Carvalho, eu tenho 16 anos. O Reinaldo se chegou para perto de mim. Acho que olhei para ele com que olhos. E se ele não via? Eu me chamo Ana Helena Parreiras, tenho 15 anos, faço parte do Grupo Miguelim tem uns 4 anos. A senhora conhece a dona? O homem demanhado que foi? Um grupo formado por jovens contadores de histórias, os Miguelins, que apresentam a obra de Guimarães Rosa aos visitantes do museu em homenagem ao escritor, em Cordisburgo, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte. O Museu Guimarães Rosa foi o primeiro que tentou oferecer aos turistas a obra viva de Guimarães Rosa. A obra dele, quando é narrada, ela adquire vida. O senhor é o que acha e o velhinho assassinado? Eu sei que o senhor vai discutir. E essa vida na casa onde ele morou, né, fica maior ainda. A casa que abriga o museu há 46 anos foi onde o escritor passou os primeiros 9 anos de vida. O imóvel é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Este era o quarto do pequeno Joãozito, como era chamado o Guimarães Rosa pelos pais. Ele gostava muito daqui por causa da janela, que dá vista para a estação ferroviária, de onde ele acompanhava a movimentação das pessoas, onde chegavam histórias das grandes cidades que acabavam inspirando o escritor em suas histórias. Histórias que foram datilografadas nesta máquina e ainda corrigidas à mão pelo próprio autor, estão registradas nestas primeiras edições com dedicatória aos pais. A gravata borboleta, que deu um estilo ao escritor, que também foi médico e diplomata, era uma escolha mais que prática, porque ele não sabia dar nós nos modelos tradicionais. O amor pelos animais de estimação está eternizado em fotos. Ele usa Minas Gerais como cenário, mas para falar do sentimento humano, dos conflitos humanos, que é uma coisa que sempre vai existir hoje, amanhã ou daqui a 700 anos. Guimarães Rosa, claro, é personagem do livro que passeia pelos 300 anos de Minas Gerais. A literatura sempre teve um capítulo importante entre nossas montanhas. Para o presidente da Academia Mineira de Letras, Minas deu presentes valiosos ao Brasil. No século XVIII, Minas foi o berço de um dos poetas que mais valorizou a natureza e a vida no campo aqui no Brasil, dentro do estilo arcadismo. Cláudio Manuel da Costa, mineiro de Mariana, ainda foi amigo do pintor Aleijadinho e de Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel da Costa, por meio da sua poesia épica, cantou a nossa terra, a nossa gente, o nosso território, sobretudo as paisagens mineiras, sobretudo as paisagens dos locais em que ele vivia, notadamente Mariana e Vila Rica, ou Mariana e Ouro Preto, modernamente falando. Depois veio o modernismo. Carlos Drummond de Andrade, de Itabira, considerado o maior poeta em língua portuguesa do século XX. Ele se manifestava em diferentes campos da criação artística. Ele foi um grande cronista, ele começou a escrever desde o início da sua carreira, escrevia em jornal. Aqui em Belo Horizonte ele já era um grande cronista, mas ele também foi um grande poeta. Ele se inscreveu aí nesse grande campo estético chamado modernismo. No coração boêmio
de Belo Horizonte, Drummond está bem acompanhado do seu amigo escritor, Pedro Nava, num bate-papo sem hora para acabar. Pedro Nava foi um grande memorialista, curiosamente ele foi também um médico importante, porque ele faz uma descrição do tempo em que ele viveu, dos espaços que ele frequentou, que são descrições deliciosas, exatas, profundas, e os leitores saem de uma experiência de leitura de Pedro Nava muito enriquecidos. A palavra imenso deve se relacionar a algo sem medidas. Assim, meio particípio, está feita e a questão acabada. Ana Elisa é da nova geração de escritores mineiros e foi indicada para o Prêmio Jabuti 2020, o mais importante da literatura brasileira. Professora, pesquisadora, editora, poeta. Ana Elisa se entende bem com as letras desde a infância. É uma característica do meu discurso, assim, né? Fazer ironia, né? Ser aparentemente bem-humorado, porque às vezes, na verdade, eu estou fazendo uma super crítica a alguma coisa, mas eu estou sendo irônica, sarcástica. A pessoa ri, mas em seguida ela pensa, olha, o que ela falou disso, né? A mineira Paula Pimenta reconectou os adolescentes com a leitura. Já vendeu quase 2 milhões de livros. Eles perguntam de onde que você tira inspiração. E eu sempre falo que foi de coisas que eu vivi, eu fazia diários. Então, às vezes, eu pego os meus diários e vejo um acontecimento que eu falo, nossa, isso aqui dá um capítulo ou até um livro inteiro. O escritor é sempre um observador, né? Eu acho que qualquer coisa pode virar uma história. Uma vez um taxista, eu estava indo para um evento, ele me contou uma história que acabou virando um capítulo do meu livro. Um deles se tornou filme. Se meu pai me vê de DJ, ele me mata. E a história de outro livro, em breve, também sairá das páginas para a telona. Eu estou tentando deixar, né, esse filme o mais fiel possível, né? Eu quero fazer isso pelos meus leitores. Eu quero que eles assistam naquele filme o que eles leram. Esta série é um presente para nós mineiros. Série especial Minas 300 anos. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Gerdau, o futuro se molda. Apoio Ministério do Turismo.